Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. No programa de hoje, nós vamos trazer a Maria Amélia para falar do Evangelho com a gente aqui. Peço a Jesus que nos abençoe, que nos ampare nessa tarefa da divulgação da doutrina espírita, que é uma doutrina que tanto encanta o meu coração. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você, Maria Amélia, de estar junto com a gente. Maria Amélia, conta um pouco de você. Maria Amélia por Maria Amélia. Conta um pouco de você, Maria Amélia. Eu sou Maria Amélia. Hoje eu resido na cidade de Santos, mas eu nasci na cidade de Araraquara. Eu vim de uma família espírita, naquela época onde era muito difícil, né? E eu cresci num lar espírita. Eu comecei desde a evangelização, passei pela mocidade, e depois fui ganhando conhecimento, fui trabalhando nas casas, né, onde meus pais frequentavam. E depois, quando eu vim para Santos, eu me casei, vim para Santos, e aqui eu comecei, né, trabalhando também, dando continuidade, porque eu não me vejo, Damião, fora das lides da doutrina espírita. Para mim, o espiritismo é a minha razão de vida, né? Então, eu trabalho com isso, procuro me aprimorar sempre que posso, ainda não sei não, sabe? Mas eu sei que esse é o caminho, não tem outra forma. Então, hoje eu estou como presidente da Casa do Centro Espírita Chico Xavier, aqui em Santos, onde nós fomos uma das pessoas que fundamos esse centro há 27 anos. Então, nós estamos aqui em Santos trabalhando, nós temos uma casa que é focada no estudo da doutrina espírita, e nós procuramos nos aprofundar para que a gente possa entender cada vez mais a mensagem do Evangelho, à luz do Espiritismo. Então, a base espírita da codificação kardeciana é para nós a base do nosso estudo, a base do nosso trabalho que ali realizamos. E eu faço isso com muita alegria. Quando você me convidou para estar aqui, eu encaro isso como um trabalho, porque vai exigir de mim estudo, esforço, e eu preciso disso. Então, eu estou imensamente grata de estar aqui com vocês. Obrigado, Maria Amélia. E vamos então falar de Evangelho aqui no programa Sensibilidade. Maria Amélia, é contigo. Então, eu queria trazer para a nossa reflexão, porque, na verdade, sempre é um estudo a começar para mim mesma. Então, eu queria trazer para a nossa reflexão hoje uma passagem do Evangelho que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24. É aquela passagem do caminho de Emaús. E quando eu tenho o hábito de falar, eu trago sempre para a nossa vida hoje, porque o Evangelho, ele é o estudo para a nossa vida sempre, sempre. Mas nós vamos começar falando, então, dessa estrada de Emaús. Emaús era uma aldeia próxima de Jerusalém, era uma aldeia rural, movimentada, porém não tinha nenhum nome assim significativo, nada de relevância, a não ser depois do episódio, né, que ocorre
no caminho de Jerusalém para Emaús. Então, Lucas começa nos mostrando que após a morte de Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores, estavam desesperançados, eles estavam perdidos, eles não sabiam o que pensar, porque aquele a quem eles haviam acompanhado durante 3 anos, e que falava de um reino de Deus, e que trazia a boa nova, a esperança ao coração de tantos aflitos, dos doentes, aquele que disse que veio para os doentes, para os aflitos, para os estropiados. De repente, ele morreu. E eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer. E eu creio que é fácil de nós entendermos isso. Porque quando a dor bate à nossa porta, nós também ficamos assim. Nós nos perdemos. Nós perdemos a consciência, o senso, o bom senso, vamos assim dizer, e ficamos buscando respostas e caminhando a esmo, sem saber o que entender, o que aconteceu. Então, aconteceu que após a morte de Jesus, 2 deles, 2 jovens, 2 homens, tomam o caminho de Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús. Simbolicamente, na linguagem bíblica, sair de Jerusalém é sair do ambiente de espiritualidade, do ambiente onde se fala com Deus. Porque quem ia para Jerusalém, naquela época, ia para orar, ia para se melhorar, ia para fazer alguma coisa que melhorasse a sua pessoa. E a linguagem simbólica de sair de Jerusalém é exatamente o oposto, é sair dali e buscar algo que nós nem sabemos o que é o que eu te falei, que acontece conosco na nossa vida. Então, Jerusalém significava, naquela época, a cidade da paz. As pessoas iam para Jerusalém em busca de Deus. Mas os 2 estavam tão desesperançados, estavam tristes, e eles saíram a caminho de Emaús, amargurados com os acontecimentos que haviam presenciado naqueles últimos dias. Eles permaneciam ainda sob a tormenta da saudade, da angústia, da dúvida, e que penetrava a alma deles, fazendo-os ficarem abatidos, até negando, que é o que nós fazemos. Cada vez que nós estudamos o Evangelho, nós temos que trazer o estudo para a nossa pessoa, para a nossa vida hoje, que estamos aqui em 2025. Porque ainda entre nós, aprendizes do Evangelho, na estrada simbólica de Emaús, Emmanuel nos diz que todos os dias há caminheiros em busca de Emaús, que somos nós ainda. Porque diante da dor, que nós não sabemos entender, nós saímos da nossa Jerusalém e vamos em busca de algo que nem mesmo sabemos o que é, mas vamos, levado pela dor, pelo desespero. E isso é uma experiência de cada um de nós, porque somos cristãos, somos sim, mas temos a dificuldade, porque nós apenas conhecemos o Evangelho. Precisamos viver o Evangelho. Porque há uma diferença muito grande entre saber e fazer. Saber é razoavelmente fácil. À medida que a pessoa tem um pouco de capacidade de raciocínio, à medida que a pessoa ouve as palestras, vai entendendo, mas o difícil, não é nem difícil, Joana de Ângeles pede para que nós não usemos a palavra difícil, é trabalhoso, é fazer.
é colocar exatamente tudo isso na nossa vida. E a linguagem, né, a mensagem do Cristo, ela é mensagem de amor e de simplicidade. E nós complicamos. Em vez de simplificar, nós complicamos. Então, o convite do Evangelho é um convite para nós atuarmos dentro dos ensinamentos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Não é naqueles momentos mais grandiosos, de evidência, não. Porque esse crescimento e esse aprendizado, ele é individual e ele é intransferível. Então, onde nós estivermos, é importante que nós possamos colocar em prática os aprendizados de Jesus. Porque senão eles ficam só na teoria. A teoria é importante, porque ela nos abre, né, os horizontes, né, da nossa mente, do nosso raciocínio, mas é preciso que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia. Aonde? No nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, na casa espírita, em todos os lugares onde nós estivermos, que nós estejamos conectados com os ensinamentos maiores que nós recolhemos ali das lições que Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos nos esforçar para deixar para trás, como nos orientou Paulo de Tarso, deixar aquele homem velho, que todos nós ainda somos. Quando nós dizemos isso, não é para causar medo nem crítica, porque todos nós ainda estamos caminhando como crianças, ainda que somos espirituais. Mas nós já precisamos começar a caminhar na conquista desse homem novo, deixar o velho para trás e caminhar em busca desse homem novo, que nós precisamos construir em nós lentamente. Esse é outro ponto que nós precisamos ter bastante certeza, porque Deus não dá salto, a natureza não dá salto. E nós somos criaturas divinas. Então, se você planta uma laranjeira hoje, um pé de laranja hoje, ela só vai dar a laranja no tempo certo. Que aquela semente germinou, frutificou, e cada fruta tem o seu tempo certo para frutificar. Nós, criaturas espirituais, também. Então, não nos cobremos com rigidez, mas fiquemos atentos à necessidade dessa mudança. Porque se nós sairmos da nossa Jerusalém, não tenhamos dúvida que Jesus vem nos resgatar. Ele vem nos resgatar. Assim como nós vamos ver na mensagem do Evangelho. Então, esses dois jovens, eles estavam caminhando, né, a caminho ali de Emaús, e eles estavam com o semblante abatido, eles estavam tristes, amargurados, sem respostas para as suas dúvidas, quando então um peregrino se aproxima deles e começa ali uma conversação. E aí o peregrino pergunta a eles, né? Mas por que de tanta tristeza? Né? Por que de tanta amargura? Essa desesperança toda? O que foi que aconteceu? E aí um deles, de nome Cleopas, diz assim: mas você não sabe o que está acontecendo? Não se fala outra coisa. E aí ele começa a relatar o que aconteceu com Jesus. E à medida que ele colocava o seu ponto de vista, Cleopas,
o peregrino contra-argumentava, trazia as verdades das Escrituras, trazia as verdades dos profetas, e foi explicando de que a morte, ela precisa acontecer. E na figura de Jesus ali morto, era preciso que ele morresse. Nós não vamos entrar em detalhe quanto à natureza da sua morte, mas era preciso que ele morresse para que houvesse a ressurreição. Porque ele tanto pregou, né, da vida, do reino de Deus, que ele ia voltar para a casa do Pai. Então, se ele não houvesse morrido, ele não poderia depois ter voltado ali a conversar com Maria de Magdala, a conversar com os próprios discípulos. Então, era preciso que isso acontecesse. E isso na nossa vida também. Porque a dor, ela tem objetivos nobres na nossa vida. Nós sabemos que esses 2 jovens estavam com o coração dolorido. Mas é preciso que quando o nosso coração esteja também dolorido, esteja angustiado, nós saibamos entender a dor. Ah, mas é difícil. Não, mas a gente vai entendendo à luz da doutrina espírita. Segundo Paulo de Tarso, existe dor segundo Deus e dor segundo o mundo. Então, a dor segundo Deus é quando nós nos abrimos para a dor que estamos enfrentando. E seja ela qual for, porque a dor a gente não mede. A minha dor não é maior do que a sua, não é maior que a do outro, a do outro não é maior que a do outro, não. Porque cada um de nós passa por aquilo que precisa passar para o seu aprendizado. Então, a dor segundo Deus é quando nós podemos entender o que essa dor quer me ensinar. Porque Deus, ele não quer nos castigar. Ele é pai de amor. Ele é pai de bondade, de justiça, de misericórdia. Se nós, que somos pais e mães aqui na Terra, não queremos castigar os nossos filhos, nós queremos educar os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos entendam e caminhem com suas próprias pernas. Imagine o Criador, imagine o nosso Pai Supremo. Ele quer a nossa melhoria. Então, a dor vem para trazer esse ensinamento. A dor, ela é um instrumento terapêutico de Deus. Por isso que Joana de Ângeles fala que a dor é uma bênção divina. Só que quando nós estamos atravessando a dor, e todos nós atravessamos, nós não entendemos muito bem isso. Então, nas nossas orações, às vezes, inadvertidamente, nós pedimos a Deus que afaste essa dor de nós. E Ele não vai afastar. Como Pai bondoso, Ele não vai afastar. Ele vai nos dar os instrumentos necessários para que a gente possa superar, para que a gente possa entender essa dor. Porque a dor, como ela tem esse papel, ela vem, ela age sobre nós, naquele ponto que nós precisamos entender, e aí ela passa. Então, quando a dor vem, é importante que nós abracemos a dor. Não abraçar no sentido de ficar ali prostrado, mas é abraçar no sentido de nos perguntarmos: o que essa dor está me ensinando? O que eu preciso aprender com esse momento que eu estou vivendo? E aí eu vou perceber que é o meu egoísmo, que é a minha vaidade,
a minha soberba, todas aquelas tendências que nós ainda trazemos. Mas à medida que a dor vem e vai amansando o nosso coração pela dor, a tendência é que nós possamos nos transformar. Porque, na verdade, quando a dor vem, é porque o amor que já foi colocado ali para nós, como um estímulo para o nosso crescimento, nós não aceitamos muito bem. Então, nós sabemos que quando a gente não muda pelo amor, nós vamos mudar pela dor. Então, a dor, ela tem esse trabalho terapêutico em nós, porque ela vem, ela faz o papel que ela precisa fazer, né? Você se abre para experiências novas, você vai buscar novos recursos para você mesmo, e aí ela passa. Então, é aquela lição que foi aprendida e ela não volta mais, porque você já aprendeu. É como num banco escolar. Aquela lição, aquela prova que você foi bem, aquele conteúdo, você já aprendeu, você já dominou. Então, não há necessidade de você fazer novamente aquele ciclo de estudo, porque você já dominou. Agora, esse, então, é a dor, é o sofrimento segundo Deus. Agora, há aquele segundo aspecto que nós falamos, é a dor segundo o mundo. E essa dor segundo o mundo, nós precisamos evitar a todo custo, porque é aquela dor que quando vem, nós nos revoltamos, nós nos queixamos, nós negamos, né? Aquela dor que nos leva àquela tristeza profunda. E essa tristeza que vem da rebeldia, que vem das nossas queixas, essa tristeza nos conduz à morte, segundo Paulo de Tarso. Não a morte física, mas a morte no sentido espiritual. Porque no sentido espiritual, morte significa estagnação, significa estar parado. E tudo que para, cristaliza. Então, a dor vem, eu fico parada, estagnada ali, e ali eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não deixo as circunstâncias positivas chegarem até mim. Porque a minha queixa é tão grande, minha negação é tão grande, a minha raiva é tão grande, a inconformação é tão grande, que espiritualmente a criatura está morta. E o exemplo disso é a água corrente, é a água que passa. A água corrente, ela está sempre em movimento. A água corrente, ela está sempre em movimento. Porque à medida que ela vai passando, ela vai levando as impurezas, mesmo que seja um pequeno riacho. A água não pode parar, porque se ela para ali, ela fica estagnada, ela fica uma água podre, ela fica uma água estragada, ela fica uma água que vai se contaminando, se autocontaminar. E é isso que nós fazemos conosco. À medida que eu me entristeço, que eu não vou buscar ajuda, eu deixo essa água, entre aspas, né, tomar conta de mim. E aí a tendência é ir ladeira abaixo, ladeira abaixo. Por isso que é importante nós entendermos que essa estagnação, que essa cristalização, ela só nos faz mal. Então, é importante nós, até que no primeiro momento, quando todos nós passamos por uma dor, né, que não estamos preparados, né, naquele momento, vem aquela dúvida, vem aquele medo, vem aquela insegurança. Claro que vem. Nós somos humanos, temos ainda, né, muito que aprender, mas se já entendemos um pouquinho das lições de Jesus, quando ele nos afirmou, bem-aventurados os aflitos, aí é que nós entendemos
Porque quando ele disse bem-aventurados os aflitos, não são todos os aflitos, não. São aqueles que sabem passar pela aflição segundo Deus. Entendendo que aquela aflição, que aquela dor tem uma razão. Porque Deus é nosso Pai, Ele é justo e Ele é a inteligência suprema. Nada acontece na nossa vida sem a permissão do Pai. Parece essa afirmação um pouco banal, mas quando nós vamos introjetando isso em nós diariamente, a gente vai entendendo que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, nada nos acontece sem a sua permissão. Então, nós precisamos entender esse princípio básico da vida, que não é fácil, nós não estamos aqui dizendo que é fácil, mas é a caminhada que nós precisamos fazer. Então, é preciso que nós estejamos sempre vigilantes nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, diante dessa dor. Como que eu estou me comportando? Como é que eu estou agindo? E aí buscar forças para orar e pedir a Deus, pedir a nosso Pai, me dê condições de entender e de superar essa situação pela qual estamos passando. Porque é muito mais fácil nós sairmos, nós nos equivocamos e nós saímos do nosso eixo central, né? Dizendo assim, a nossa Jerusalém, e nós saímos pela vida, por aí, fazendo coisas, às vezes, desconexas, equivocadas, que nós mesmos nos questionamos. Por que eu estou fazendo dessa forma? Então, nós temos que ter essa certeza de que Jesus está conosco. Ele caminha ao nosso lado diariamente, em todos os momentos. Não é só naqueles momentos maiores de dor. É no nosso dia a dia, sim. É claro que nós estamos falando aqui, não é a presença física de Jesus. O Espiritismo já nos explicou isso. Mas é a ajuda que nós recebemos, a companhia que nós recebemos, do auxílio que Deus nos envia, que Jesus nos proporciona, que é a nossa família, que são os nossos amigos, que é aquela leitura que eu faço de um bom livro, que é o estudo que eu realizo e que vai abrindo os horizontes da nossa mente em busca de entendimento. Porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus registrou essa fala de Jesus. Só que muitas vezes ainda nós queremos que Jesus transforme essa situação difícil. E aí nós falamos, nossa, mas eu rezo, mas eu oro, e a situação não muda. Mas a situação não vai ser mudada enquanto eu não entender. E tem muitas situações que elas permanecem. Nós sabemos disso. Agora, quem muda somos nós. Nós temos um olhar amoroso sobre a situação. Então, nas nossas orações, peçamos, né, que nós somos muito mais de pedir do que agradecer. Mas vamos continuar pedindo, sim. Mas vamos pedir que Deus nos dê força, nos dê equilíbrio, nos dê lucidez, para que nós possamos superar essas nossas dificuldades. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos um projeto reencarnatório. Ninguém reencarna à toa. A vida terrena, ela tem um planejamento. Que, às vezes, né,
Nós participamos desse planejamento de acordo com o merecimento, mas às vezes não. Mas quando nós participamos, nós temos junto a nós os espíritos generosos, aqueles que entendem a nossa natureza, aqueles que sabem o que nós somos capazes de realizar ou não. Tanto é que muitas vezes nos relatos da literatura espírita nós vemos, né, histórias onde os espíritos, na hora da realização desse projeto, né, o espírito quer colocar determinada carga e eles falam, não, você não está apto ainda. Então, ter essa certeza de que nós não estamos jogados aqui na Terra, que viemos com planejamento, viemos com um projeto, nós precisamos estar atentos. Porque quando nós reencarnamos, né, que nós aqui estamos, algumas vezes, quando acontece isso, nós esquecemos. E aí é que nós nos desviamos da estrada do bem, da estrada das leis maiores, que são as leis de Deus. E nós nos esquecemos dos compromissos que nós precisamos enfrentar. Porque nós queremos, né, que o Cristo, ele tire da nossa frente aquela situação. E como já dissemos, ele não vai fazer isso. Porque ele é esse psicólogo especial, esse psicólogo divino, ele nos conhece no nosso mais íntimo espaço interno. Ele nos conhece profundamente. E ele alcança todas as áreas, as mais sombrias da nossa personalidade. Ele sabe das nossas dores, mas também ele sabe da nossa potencialidade. Então, nós precisamos ter tempo e trabalhar esse tempo para nos colocarmos a serviço das lições que Jesus veio nos exemplificar. Porque o Evangelho é e deve ser para todos nós o roteiro da nossa vida. Em todos os momentos do nosso cotidiano. É buscar o Evangelho, exemplificando, fazendo, na medida daquilo que já somos capazes. Então, voltando ao Evangelho, ao nosso relato, o peregrino foi conversando com os dois, né? E quando chegaram a Emaús, Emaús é distante de Jerusalém cerca de 8, 9 quilômetros. Nós sabemos que naquela época era caminhando mesmo que eles iam. Chegando ali à hospedaria, o peregrino ia seguir. E eles estavam com o coração tão confortados, tão aquecidos, de ter tido essa conversa com esse peregrino. Esse peregrino trouxe tanta luz aos corações, tanta força, tanta esperança, que eles convidaram o peregrino a entrar ali com eles, a pernoitar naquela hospedaria, porque já estava ficando noite e eles não queriam seguir na noite adentro. E acontece conosco isso. Quando nós estamos conversando com alguém, quando nós estamos assistindo alguma palestra, quando nós estamos lendo um bom livro, que está aquecendo o nosso coração, que está nos fazendo bem, nós não queremos que acabe. A palestra, quando acaba, a gente fala, nossa, eu podia ficar aqui mais um tempo ouvindo, porque tudo aquilo me fez bem. Aquela pessoa amiga que aquece o seu coração, a mesma coisa. Ela fala, eu vou embora. Fala, não, fica mais um pouquinho. Então, é essa atitude dos dois que acontece conosco. Então, eles convidaram o peregrino e o peregrino aceitou o convite. Ele aceitou e entrou ali na hospedaria com os dois jovens. Então, na hora que eles foram fazer a refeição, o peregrino tomou o pão nas suas mãos, o abençoou e partiu-o, entregando alguns pedaços para os dois. Só nesse momento
relatam, né, a Escritura, só nesse momento abriram-se os seus olhos espirituais. Eles deram-se conta de que aquele peregrino que os acompanhara, que os confortara, que os iluminara, era Jesus. Então, aquela alegria imensa de entender Jesus caminhando com eles. Diante de tanta amargura, diante de tanta dor, Jesus viera resgatar aqueles dois que estavam perdidos. Porque ele havia prometido que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderá. Então, eu compreendo essa passagem muito forte para a nossa vida. Então, por mais que nós nos sintamos perdidos hoje, saibamos que Deus, através do seu Filho, através dos Espíritos bondosos, vão nos conduzir ao aprisco novamente. Então, eles entenderam. E eles perceberam que nada mais eles tinham para falar. Compreendendo, então, qual era o trabalho deles. E eles entenderam o trabalho do jardineiro, daquele que veio semear ali as últimas sementes para a restauração da vida desses dois jovens. Outra coisa importante que nós precisamos trazer para o estudo, quando nós nos aprofundamos, é o significado do partir do pão. Quando é o partir do pão, não é o partir do pão material. Tem uma compreensão mais profunda. É a compreensão de nós repartirmos o pão espiritual. Porque esse jardineiro divino, ele sabe que as sementes que ele joga, muitas vezes, elas não caem em solos bons. Porque Jesus é o jardineiro divino. Todas as sementes que ele jogou são sementes nobres, são sementes de amor, que vão nos dar frutos saborosos. Porém, nós somos o solo. E aí nós nos questionamos: que solo eu sou? Eu já sou um solo razoável, onde a semente cai e ela consegue criar raízes, ela consegue germinar, ela consegue penetrar o solo e se fortalecer, porque a raiz é que segura a planta, a raiz é que segura a árvore. E as sementes que esse semeador divino jogou está encontrando um solo fértil em mim? Eu sou esse solo fértil? Ou ainda eu sou aquele solo pedregoso, ressequido, aquele solo onde o primeiro vento leva, porque não criou raiz. Não tem como. Agora, a semente se perde? Não. O solo é que perde a oportunidade de germinar aquela raiz. Mas, às vezes, aquela semente que não encontrou solo fértil no nosso coração, encontrará solo fértil em tantas outras pessoas. Então, nós vamos entendendo que somente o amor é que consegue nos auxiliar nessa adubação que nós precisamos fazer na nossa vida. E de que forma? Nós precisamos entender que essa adubação, que esse arar o solo, ele é uma tarefa individual. Nenhum pai, por mais que ele ame seu filho, sua filha, sua esposa, ele não consegue fazer. O filho que quer ajudar o irmão, enfim, nós não podemos. Nós devemos sim estar ao lado, caminharmos juntos, orientar, mas não fazer pelo outro, porque isso é impossível.
Então, nós vamos percebendo que nós precisamos adubar os nossos corações. E nós já estamos adubando. Nós já temos o hábito da prece, da oração, do pedir e do agradecer. Porque pela manhã a gente fala, vamos pedir a Deus pelo nosso dia. Mas vamos primeiramente agradecer pela nossa noite. E à noite, agradecer pelo dia e pedir a Deus um bom momento de repouso do corpo físico. Então, é sempre pedir e agradecer, porque a gente vai criando esse hábito, o hábito da gratidão, dos bons pensamentos. Aí nós vamos transformando aquele solo que ainda é seco num solo fértil, onde vai haver a insementação do amor. É aquele solo que, quando a caridade cair ali, ela vai penetrar. Quando a humildade cair ali, ela vai penetrar. Então, somente o amor pode nos garantir a trajetória correta do bem. Então, porque as sementes, elas vão se instalando. E aí, no tempo certo, elas vão germinando. E nós temos que cuidar dessa plantinha. À medida que essa plantinha começa a tomar corpo, né, já tem raiz, o caule já vai crescendo, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós vamos enfrentar, essas sementes vão enfrentar o calor das rudes batalhas. Ou, às vezes, o inverno cruel da indiferença dos outros. Essa é a árvore da nossa vida. Nós costumamos dizer que o amor é essa árvore frondosa, cujas raízes, né, elas vão penetrando o solo, o caule se torna forte, de maneira que não é qualquer vendaval que vai levar, e não leva, se ele estiver enraizado de forma correta, enraizado no amor, enraizado nos exemplos de Jesus, no Evangelho. E aí ele vai criar esse amor vai criar uma copa, que vai dar sombra àqueles que chegarem até você, que vão se abrigar do sol na sua companhia, ouvindo aquilo que você fala, tomando você como exemplo. Não que nós sejamos exemplo, não é isso. Mas se nós nos inspiramos naqueles que estão à nossa frente, tenhamos a certeza de que você, de alguma maneira, é exemplo. O pai é o exemplo para o filho. E aí nós vamos entendendo, né, que essa árvore, à medida que ela dá flores, que ela embeleza a vida, e, consequentemente, ela dará os frutos. O fruto saboroso, de acordo com a qualidade da semente. Então, plantemos sempre as boas sementes que o jardineiro divino nos deixou através do seu evangelho. Então, que nós possamos entender dessa lição, porque essa lição é uma lição para nós. É a história nossa, diante da nossa Jerusalém interna, e quando nós nos desesperamos, nós vamos em busca da estrada de Emaús. Então, que nós possamos tirar dessa nossa reflexão nesse momento, que Jesus está sempre conosco. Ele caminha ao nosso lado. Podemos concluir também que, se você enfrenta uma dor, acolha, aprenda o que ela está te ensinando. Porque depois ela passa, lição foi aprendida. E podemos entender também que não devemos nos afastar da nossa Jerusalém interna. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele possa estar derramando suas bênçãos, não somente sobre nós, mas que nas nossas orações nós possamos irradiar essas bênçãos, esse desejo de paz para todos aqueles que amamos,
para todos aqueles que vivem momentos de dor, porque essa lição ela é um bálsamo para aquele que está sofrendo. Então, que nós possamos compartilhar, que nós possamos fazer como Jesus nos ensinou. É o partir do pão espiritual, através da mensagem carinhosa do Evangelho. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós na nossa tarefa. E mais uma vez, que a doce paz de Jesus nos envolva. A minha gratidão eterna a todos vocês por estarem conosco nesse momento. Muita paz a todos. Maria Amélia falou de santos, das lições de Jesus no Evangelho. Gratidão, 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 Maria Amélia. E semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.